Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje, reunião de oração. E eu os convido a que leiamos em Juízes, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 21. Juízes, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou o osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez às árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando Abimeleque rei, e se bem vos portastes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos. E 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo e consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Meus irmãos, como nós vimos nas semanas anteriores, Gideão recusou-se a governar. Nós sabemos que a tarefa de juiz
implicava em ser o grande governante daquele povo, né? O representante de Deus. O juiz era aquele que conduzia o povo na guerra, que julgava as causas do povo, que conduzia o povo em todas as tarefas. Essa era a tarefa do juiz. E Gideão, aqui chamado de Jerubbaal, né, recusou-se a governar. Então começa ali entre os seus filhos quem haveria de suceder Gideão nessa tarefa de liderar e de conduzir o povo. E Abimeleque, um dos filhos de Gideão, alguém que não tinha um coração puro, alguém que não tinha uma boa intenção, vai até os seus parentes para induzi-los a conduzi-lo ao governo do povo. E ali o que faz Abimeleque? Né? Recruta alguns homens maus, mentirosos, né? Alguns mercenários para que vão com ele, né? E consegue conquistar ali o apoio dos familiares, né? Dos parentes da sua mãe, seus parentes também por consequência. E quando ele conquista o apoio, a primeira providência, né? Gideão foi pai de 70 filhos, e a primeira providência dele, quando conquista esse apoio da família, Gideão, então, ou melhor, Abimeleque, então, o que faz? Mata todos os seus irmãos, à exceção de Jotão, que era o mais novo e conseguiu fugir e se esconder. E Jotão, então, vai até os familiares, né, até o povo, e conta ali uma parábola, né? E ele diz nessa parábola que as árvores decidiram fazer uma reunião para escolher entre elas quem haveria de reinar. E ali as mais qualificadas, né, foram a oliveira, a figueira e a videira, né? Eram aquelas que tinham maior prestígio, né? A oliveira, porque produzia azeite, que era o óleo da unção dos reis, né? A figueira também, uma árvore muito respeitável, e a videira, por conta do vinho produzido a partir das suas uvas, do seu fruto, né? De maneira que, sendo assim, essas eram as preferidas, as mais capazes, as mais competentes, as mais qualificadas para reinar sobre todas as árvores. E ambas renunciaram a esse direito de reinar sobre todas. Elas se omitiram, né? Elas desistiram desta tarefa de reinar sobre todas. E elas foram escolher justamente o espinheiro e convidaram o espinheiro para que reinasse sobre elas. E o espinheiro, com toda a sua arrogância, veio dizendo: olha, eu aceito reinar sobre vocês, mas se vocês não fizerem o que eu quiser, né, que os meus espinhos firam todos vocês, e que de mim saia fogo que consuma até os cedros do Líbano. Né? Então, ou querem que eu reine? Eu vou reinar, mas tem que ser do meu jeito. E se não fizer do meu jeito, eu não vou renunciar, não. Se não fizer do meu jeito, o que é que eu vou fazer? Eu vou soltar, fazer com que os meus espinhos firam todos vocês. E ainda vou fazer com que fogo venha e os consuma. E assim foi a conversa de Jotão, né? A parábola que Jotão contou àquele povo para dizer para eles o seguinte: olha, vocês fizeram péssimas escolhas. Primeiro, vocês abriram mão do privilégio de reinar sobre todos, né? Vocês abriram mão, apesar da competência de vocês, de liderar, de conduzir o povo, de fazer a vontade de Deus.
né? Deus reconhece em vocês competência, Deus reconhece em vocês capacidade, mas vocês abriram mão de fazer o que é bom diante dos olhos de Deus. E resolveram fazer justamente o contrário, fazer coisas ruins, coisas que causam tristeza. E de que maneira vocês fizeram isso? Vocês fizeram isso quando vocês renunciaram a esse privilégio que Deus está dando de assumirem essa função. E a consequência disso, vocês ainda escolheram o pior de todos, né? Um assassino. O primeiro ato desse novo líder, que ainda nem tomou posse, foi o quê? Sacrificar todos os seus irmãos. Ele hoje governa e governará por quê? Porque vocês se omitiram. Meus irmãos, vamos trazer isso para os nossos dias hoje, né? Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e também pelas que deixamos de fazer. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos e também pelas nossas omissões. Nós somos responsáveis quando nós deixamos de fazer algo que nos vem à mão, e a palavra do Senhor nos diz: tudo quanto tiveres à mão para fazer, faze conforme as vossas forças. E muitas vezes, quando alguém despreparado, alguém desqualificado, alguém que pode pôr a perder, levar ao prejuízo toda a obra do Senhor, está lá governando no nosso lugar, é porque nós nos omitimos. Muitas vezes, aquele que nós consideramos incapaz de fazer, está fazendo, porque nós, quando tivemos a oportunidade, nós nos omitimos, nós renunciamos a esse privilégio, a esse direito maravilhoso. Meus irmãos, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e pelas que deixamos de fazer. O apólogo de Jotão, né, o diálogo, a parábola que Jotão nos conta aqui, é exatamente essa. Depois não adianta reclamar, não adianta falar mal de Abimeleque, não adianta questionar as coisas horríveis que Abimeleque fez, porque Abimeleque só é rei porque vocês o conduziram a isso. Não adianta depois criticar o governo, a administração de Abimeleque, porque Abimeleque nunca escondeu que não seria um bom governante, que não seria um bom administrador. E hoje, se ele é porque vocês se omitiram. Para as coisas de Deus, meus irmãos, para a nossa vida pessoal, para o nosso relacionamento com a nossa família, nós precisamos entender que existem lugares que precisam ser ocupados. E se não forem ocupados por nós, serão ocupados por pessoas despreparadas. Serão ocupados por pessoas que não têm o temor de Deus no coração. Serão ocupados por aqueles que não têm qualificação, capacidade para exercer aquela função. Nós precisamos, meus irmãos, entender que precisamos estar sempre à disposição do Senhor, e assim como a palavra do Senhor nos diz, tudo quanto tiveres a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Precisamos estar dispostos a fazer tudo quanto nos vier à mão para ser feito, porque Deus tem essa expectativa a nosso respeito. Ele espera que nós façamos tudo quanto nos vier à mão para fazer. Porque se nós não fizermos, alguém despreparado, alguém desqualificado irá fazer. E aí, quando esse outro estiver fazendo, não vai adiantar nós reclamarmos. Não vai adiantar porque nós criticarmos. Não vai adiantar nós falarmos mal. Porque o outro está fazendo porque nós não fizemos. Então, guarde no seu coração essa palavra. Tudo quanto tiveres a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque muitas vezes, aquele que faz mal, que faz errado, que não faz da maneira perfeita, ele apenas faz. Ele apenas faz. Porque nós nos omitimos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele possa ter falado ao nosso coração nessa tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença entre nós, pela paz que Tu nos dá. Te agradecemos, Santo Deus, pelo cuidado que Tu tens dispensado a nós. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu nos tens chamado
porque Tu tens confiado em nós, Senhor. E te pedimos agora, ó Deus, que Tu nos encoraje para responder com sinceridade e verdade ao Teu chamado para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, responder o sim, não medindo, mensurando a nossa competência ou a nossa capacidade, mas confiados sempre, Senhor Deus, na força que Tu nos dá. Que nunca nos falte a coragem de dizer sim ao Teu chamado, Senhor. Ó Deus, cuida de nós. Ó Deus, dá-nos a Tua paz. Ó Deus, abençoa-nos e guarda-nos. Ó Deus, nos atende a oração, nós choramos. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei sem medo.